Lucas capítulo 19, versículo 1. É importante a gente pregar a palavra de Deus, amém? Porque através da palavra do Senhor, muitas vidas são transformadas. Também através da rede social nós estamos pregando o Evangelho. Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem condição de vir na casa do Senhor. Muitas vezes é em casa, doente, enfermo. E através da rede social nós estamos levando a palavra de Deus. E a presença do Senhor também está chegando até a casa dele e dela, em nome de Jesus. E se alimentando da palavra, o Senhor Deus, Ele opera o milagre. Amém? Então nós estamos nessa campanha da arca, aprendendo como é importante aproveitar a presença de Deus na nossa casa. Nós temos que ter o maior prazer de orar pelos nossos familiares, para que amanhã nós venhamos agradecer a Deus por cada livramento. Se o nosso familiar está tendo livramento, é por causa que Deus está ouvindo a sua oração. Deus está recebendo cada pedidinho que você está fazendo. Você não está vendo agora, mas é grandes milagres que Deus está fazendo através de quê? Da oração, que as pessoas estão buscando o Senhor. Por isso que nós devemos buscar a Deus, porque Deus é fiel. Aleluia! Então vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, amém, irmão? E rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amém? Nós vemos aqui que tem um homem que ele é rico, é um homem muito importante. Muita gente conhecia Zaqueu, e de repente Zaqueu ele sentiu desejo de conhecer, de ver quem é Jesus. Imagino eu quantas pessoas ele viu ali que ele conhecia, que de repente a vida foi transformada. Porque Zaqueu não era uma pessoa muito, as pessoas não amavam muito Zaqueu, não. Porque ele cobrava ali um pouco os impostos. Ele era uma pessoa que estava ali cobrando as pessoas. Mas ele sentiu o desejo de ver Jesus. Ele poderia não ter esse desejo, porque a Bíblia não fala que ele estava passando por uma luta, não estava passando por um problema. A Bíblia é bem clara, diz que ele era um homem maioral, pessoa importante. E a Bíblia, ela fala bem claro, e rico, não precisando de nada, era rico, tinha condição financeira, era uma pessoa importante, mas sentiu o desejo de ver quem é Jesus. Irmão, a gente pode ter riqueza, fama, uma família abençoada, mas dentro de nós necessitamos de conhecer Jesus, necessitamos de ter Jesus na nossa vida, porque a verdadeira paz só é preenchida com a presença de Deus. Zaqueu vendo ali, ele tinha condição financeira, tinha dinheiro, tinha fama, tinha amigos, mesmo que as pessoas se aproximassem dele por causa da posição que ele tinha, mas ele não tinha alegria dentro disso. Imagina quando ele chegava na sua casa, de repente,
quando olhava de um lado e do outro, não tinha paz. Aparentemente, para as outras pessoas, eles começavam a rir, cobrar, se achar durão, mas por dentro estava sofrendo. Assim como nós vemos nas redes sociais, você não vê ninguém triste. Todo mundo é alegre. Todo mundo sai na foto contente. Mas ninguém sabe cada problema que cada um está passando. Mas Jesus sabe. E é por isso que Jesus faz questão de passar para todo aquele que sentiu o desejo de conhecê-lo e até ele. Amém, irmão? Você veja que Jesus não obriga ninguém a nada. Jesus ele vai passando, prega o evangelho, porque é eu e você que precisamos de Cristo. É nós que temos que buscar, meu irmão. E Zaqueu viu a multidão acompanhando Jesus. Ele queria ver quem é ele, mas ele era pequeno. Muitas vezes nós achamos muito pequeno, porque nós achamos que nós somos muito pecadores, que nós não somos dignos de vir à igreja, de entregar nossa vida para Cristo, de mudar a nossa história, de largar todo o pecado. Mas quando nós começamos a olhar para Jesus, querer Ele, a nossa vida será transformada. E assim, Zaqueu tinha esse desejo de ver quem é Jesus. E aqui no versículo 4 diz assim: então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Amém? Aleluia. Você veja que Jesus não perguntou: ei, rapaz, como é teu nome? Olhando para ele, não. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus me conhece, conhece você, meu irmão. Aleluia. Ele sabe o nosso nome. Ele conhece que eu e você precisamos dele. Ele sabe disso. Quando há sinceridade, Jesus tem o maior prazer de entrar na nossa vida. Você veja que Zaqueu está olhando. Imagina eu que Zaqueu dizendo: puxa, eu queria tanto me aproximar dele, mas eu sou tão pecador. Eu não sou digno de me aproximar dele. Mas eu sei que ele vai passar por aqui. Então eu vou subir aqui e vou ver quando ele passar. Só que Jesus, antes dele mesmo ir naquele lugar, Jesus já sabia que ia ter um encontro com Zaqueu. Que Jesus ia entrar na vida de Zaqueu. E Jesus fala para Zaqueu: desce depressa. Aleluia. Oh glória. E ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com o quê? Com alegria. É isso que está faltando às pessoas, de alegria para receber Jesus. Jesus está passando. Jesus está dando oportunidade para muitos. Para muitos. Ouvir o Evangelho. Ouvir a palavra de Deus. Mas muitos não querem aproveitar esse momento. E Zaqueu aproveitou. E quando Zaqueu aproveita essa oportunidade, aleluia, Jesus entrou na casa de Zaqueu, a presença de Deus entrou na casa dele, a arca do Senhor. Por isso que nós estamos nessa campanha, para a gente buscar a presença de Deus na nossa casa, a presença do Senhor, que a
presença de Deus venha reinar no nosso lar. Aleluia. E continuando, diz assim, versículo 7. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Você veja que quando uma pessoa realmente tem um encontro com Cristo, ela se entrega completamente para o Senhor. Ela abandona aquilo que tem praticado de errado. Ela abandona. Jesus não pediu nada, sabe? Jesus, ele trabalha dentro do nosso coração. A palavra, ela transforma. A palavra liberta. E Jesus só pregou sobre o reino, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz a paz. A palavra do Senhor, ela sendo pregada, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida. Porque a pessoa que conhece Jesus, sabe que Jesus sofreu por ela. Meu Deus, porque largar Jesus por nada. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos salvar. Então, olha que oportunidade. Precisa que eu só olhar. Se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que adianta eu ser rico e perder a coisa mais valiosa que o meu dinheiro não pode comprar, que é a paz que eu estou sentindo, que é essa presença maravilhosa. Aleluia. E quando Zaqueu fala isso, Jesus, ele diz, aleluia. Então Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação. Por quê? Porque houve arrependimento. Arrependimento é algo entre você e Deus. Porque como é importante receber a salvação? A salvação recebe quando há um arrependimento. Então Zaqueu, aleluia, recebeu a maior riqueza. Maior riqueza é a oportunidade da salvação. Tem muita gente que troca Jesus pelo simples prazer do mundo, simples momento de prazer deste mundo. Só que a salvação é eterna. Zaqueu tinha dinheiro, fama, mas queria ter a presença de Deus. E aqui Jesus diz, então Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar um perdido. Glória a Deus. Amém, irmão? Zaqueu estava perdido, mas agora foi achado pela palavra de Deus, porque ele se desejou ver Jesus. Ele não só ouviu falar de Jesus. Tem muita gente que está ouvindo falar de Jesus, mas são poucos que estão desejando buscar Jesus. Por isso que a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém, irmão? Então que eu e você, assim como Zaqueu, nós desejamos buscar Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, e Ele tem o maior prazer de dizer para mim e para você que hoje
a salvação da nossa vida. Amém? Porque por causa de Jesus, que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Glória a Deus. E não foi diferente com Zaqueu, Pai. Jesus passou, mas sabia que ele estava lá e disse: desce, Zaqueu. Desce depressa que hoje a salvação na tua casa. Aleluia. E Zaqueu desceu depressa. Aleluia. A Bíblia diz que era uma figueira brava, espinhosa, Pai. E quando as pessoas estão andando, Pai, num caminho espinhoso, quando as pessoas estão andando, Pai, num caminho tortuoso, Pai, aleluia, achando que é bom, achando que vale a pena estar nesse mundo pecaminoso, Pai, aleluia. Zaqueu tinha tudo, Pai, aleluia, que o mundo oferecia. Tinha riqueza, aleluia. Se tivesse carro naquela época, eles tinham os melhores, Pai, aleluia. Mas a única coisa que ele não tinha dentro dele, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. O único vazio, Pai, aleluia, que consegue nos completar, Pai, a tua presença, Pai, aleluia. Não adianta ter carro, não adianta ter dinheiro, não adianta ter apartamento, joias, Senhor, aleluia. Temos que ter a tua presença, porque aqui a palavra fala: o que adianta o homem ganhar todo mundo, ter de tudo, aleluia, e perder a salvação. Obrigado sim, Pai, pela oportunidade. Obrigado sim, Pai, por estar na tua presença. Eu me alegro a cada dia, Senhor, porque eu sei que a maior oportunidade, Pai, aleluia, que nós temos na vida, Pai, aleluia, muitas das vezes não é pegar o microfone, muitas das vezes não é louvar, não é pregar a tua palavra, Pai. A maior oportunidade do ser humano, Pai, é te aceitar como Salvador, aleluia. A maior alegria do ser humano é dizer que o Senhor é o Deus que salva, Deus que cura, Deus que limpa, Senhor, aleluia. Obrigado, Pai. Tome em tuas mãos, Pai, todos os planos, Pai, que nós fizemos, porque a Bíblia diz que todos os planos que a gente constitui, aleluia, todo plano que a gente, Pai, fica na tua presença, temos que saber, Pai, aleluia, se for da tua vontade, se for do teu propósito, Pai, aleluia, que o Senhor venha fazer, Pai. Então tome em tuas mãos nossos planos, tome em tuas mãos, Pai, nossos projetos, tome em tuas mãos, Pai, aleluia, aquele que não pôde vir, Pai, toma as famílias, Senhor, toma este dia de hoje. Obrigado sim, Pai. Eu sempre te louvo na sexta-feira, porque eu digo: sextou, aleluia, é dia de adorar, é dia de louvar, é dia de adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, aleluia. O profeta Isaías sempre disse isso, e ele fala na Bíblia: buscai o Senhor, aleluia, buscai o Senhor enquanto se pode achar, aleluia, porque não sabemos, Pai, daqui a 1 minuto, não sabemos daqui a 10 segundos, não sabemos daqui a nada, Senhor, aleluia. Nossa vida é um sopro, podemos partir, Senhor, mas Isaías disse, o profeta falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e evocai-o, chamai-o, aleluia, e dizer, Pai, que estamos aqui, Pai, te louvando. Obrigado, Pai, aleluia. Traz para a tua casa aquele que se perdeu, Senhor, traz para a tua casa, Pai, aquele que louvava, aleluia, que pregava, que falava do teu amor, Pai, aleluia. O inimigo colocou na cabeça, aleluia, que aquilo ali não prestava mais. Sabemos sim, Pai, que aleluia, a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, aleluia, mas sabemos sim, Pai, que o Senhor está ao nosso lado, aleluia. Obrigado, Pai, pela graça, pelo amor, Pai. Sabemos sim, Pai, aleluia, que aquela casa não tinha alegria, aquela casa, Pai, vivia, aleluia, em transtorno. Mas a palavra diz, Pai, aleluia, quando entrou, Pai, a arca na casa de Obed-edom, Pai, tudo se prosperava, aleluia. A Bíblia fala que tudo, Pai, dava certo. Então em tuas mãos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, louvado seja Deus, vem entrar na nossa casa, Pai, vem entrar, Pai, como uma arca viva, vem entrar assim, Pai, como o Espírito Santo, Pai, entra em cada dia, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade. Tome em tuas mãos, Pai, cada família, tome em tuas mãos, Pai, aleluia. Eu sempre apresento, sempre oro, Pai, pela vida daqueles, Pai, que pregam, que falam do teu amor, Senhor. Tome em tuas mãos, Pai, todos os pastores, aquele que prega a palavra genuína,